pra gente dar uma atualizada nele. Acho que ele vai atualizar tudo. Agora foi. Tá. É um códigozinho. Outro dia, pra você ter uma noção, teve uma cliente que voltou de licença maternidade, a responsável do planejamento. Fizeram uma arte, assim, né, da empresa de boas-vindas e colocaram um balãozinho com coisas que ela fala, assim, tipo, ai, sei que lá, bonitinho. previsão, não sei o que, Ctrl+Shift+R. Eu falei, ai, meu Deus. Sempre, né? Atualiza. Você já tentou reiniciar, atualizar? Ai, ai. É sempre uma boa saída. Sempre. Mas vamos ver, eu acho que era só isso mesmo, tá? De repente deu alguma coisinha ali na hora que abriu ele, mas agora tá com os dias certos. Mas qualquer coisa que você perceber, Paula, também de um feriado que esqueceu, a gente consegue voltar lá no calendário e editar, tá? Mas eu acho que ele tá considerando, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ó, ele tá Ah, não, contando. ele é assim, ó, ele passa por cima, mas ele só vai ter dias. Quer ver? Ó, clica esse é da varanda, né? Quantos dias? Entendi. Ele tá considerando os 4, só que esses dois, Isso, entendi. isso. Beleza. Se ele dura 3 dias e passa pelo feriado, vai ter 3 dias úteis pintado mais os dois do fim de semana do Hum, feriado, entendeu? Ele passa por entendi. cima, mas ele desconsidera no cálculo ali. Beleza. Beleza. Eu tinha falado com você, né, que a gente pode dar uma retomada no cronograma, assim, pontos que ficaram de dúvidas, ou também trazer mais algumas sugestões para o lançamento. Mas, perdão que eu ainda tô meio com tosse, tá? Tá todo mundo assim, menina, Voltou. tá uma loucura. Tá todo mundo assim, impressionante. Tempo muito estranho. É, Mas, Paula, o ideal seria a gente já começar um pouquinho a falar do orçamento também nessa reunião. tá. Até eu queria saber de você se você sabe de algum retorno, atualização com o Cienge. Da nossa parte, até conversei antes da reunião com a nossa responsável de parceiros aqui, né, que é a Ana Lu, o pessoal da GESCOM, né, que eu acho que é o canal que atende vocês ali do Cienge, Uhum. confirmou para ela que já estava liberada a API, né, para integração com a Prevision. Você sabe se o Jaime te atualizou de alguma coisa? Ainda não, eu perguntei, mas eu acho que não. Ele perguntou, assim, ao certo que precisa pra gente poder buscar com eles, Tá. A mas gente não tenta. Você tem o acesso do Cienge. tenho acesso. Tá. Quando a gente for mexer, então, a gente dá uma olhada se eu não me engano, você tendo como administradora ali, a gente consegue acessar as credenciais para fazer a integração. Se não tiver, a gente vê se a gente consegue perguntar com alguém de dentro que tem acesso, e daí a gente já consegue iniciar esse processo. Mesmo que você vá ainda lançar, né, o restante do cronograma, eu acho que já dá para a gente avançar, porque aí durante a semana você vai lançando mais coisa e a gente vai caminhando em conjunto, tá? Combinado. Um ponto que eu ia comentar com você dos pacotes, da Deixa nomenclatura, eu bem voltar. detalhezinho, tá? É bem em detalhe, mas eu lembrei também na hora que eu revi o projeto, de sugestão também, de colocar no nome dos pacotes também uma sigla no começo, mais por visualização do cronograma depois, até em impressão, né? De repente é pacote que dura assim 3 dias, aí fica o nome cortadinho, só o início, de repente eu tendo uma sigla ali de ALVE para alvenaria, ou de hidráulica, né, ID para hidráulica, ELE para elétrica, a gente percebe que fica mais visual assim nos cronogramas que os clientes fazem isso, né? Para quando o pacote dura muito pouco, eu já pelo menos saber a área, né, que ele está atuando. Uhum. Isso Tá, você consegue editar ali na lista que ela já replica no que você já lançou, tá? tá. Então, se quiser fazer com calma, assim, mas só indo editar naquela lista mestre, ele já vai replicar. E aí, para os novos que ainda for criar, dá para seguir essa sugestão, tá? Se você achar melhor deixar o nome inteiro, sem problemas. Aí eu vi que você já criou os lotes, certo? Foi tranquilo? Eu não tô te ouvindo. Acho que talvez é o fone, porque não tá no mudo. Não sei se o seu fone tem algum botãozinho, às vezes no meu eu clico sem querer. Tá ouvindo? Agora sim.
Ah, É, pronto. às vezes a gente clica ali, eu não sei o que ele faz que ele desliga. Pronto. Então, tá. Então, sabe uma dúvida que fiquei? Vamos supor, se eu lançar todas as atividades aqui do térreo da torre do lado A, eu consigo já replicar ele? Tipo, é só fazer o lado A e já replicar ele para todo mundo para cima, sendo uma escadinha. Sim, mas já lançando como uma escadinha. Você já consegue lançar ele para tudo. É até isso que eu ia sugerir, que eu acho que a alvenaria e a laje a gente fez ali Uhum, meio no, em conjunto, uhum. mas porque a gente só tinha esses dois, né? Mas agora que você tem todos, a gente pode lançar eles para todos de uma vez, usando Tá. aquele grupo de replicação. Como que eu faço? Quer ver? É, esses na sequência que está ali no lado A já está seguindo o fluxo, mas a gente vai replicar para tudo, é isso? É que esse daqui eu ainda preciso terminar. Vamos só fazer esses daqui que já tá pronto da alvenaria e Tá. laje, e aí Daí depois os próximos vai ser igual. Tá, que daí eu te sugiro já lançar de uma vez, sabe? Eu estava Tá, até pensando antes se a gente começar a lançar, por exemplo, o escoramento ali, se começar a lançar do lado B, se tem algum problema ter lançado separado. Eu acho que não. Dá para a gente fazer esse teste também. tá, Mas vamos então lançar de novo ali o alvenaria. É o seguinte, eu vou lançar ele a partir do primeiro pavimento, tá, Paula, daí a gente vê se vai ter alguma questão com a dependência, mas eu acho que vai dar certo. Pode clicar, então, em qualquer local, né, do cronograma. Vamos tá. selecionar o pacote. Aí eu boto a alvenaria aqui. Isso. Aí é nessa hora que você vai selecionar em todos que você vai lançar de uma vez, ali nos lotes. Então, por enquanto, ele está selecionado só o primeiro pavimento, tá vendo? Entendi. Aí Aqui, os grupos já dá uma adiantada de você só clicar ali e já selecionar tudo, tá? Ou eu posso configurar ali um a um o que eu quero lançar. De repente, eu consigo clicar em todos de uma vez? Aqui ele não aceita, né? aceita. Não Não tá tá. indo? Não, mas eu já sei por quê. É porque tem já aqui lançado. O Ah, lote pode já ser. planejado. Pode ser. Isso. Daí ele não deixa lançar o mesmo pacote É, senão vai dar, tá? Nos próximos ele dá certo. nos que eu não lançar, eu já faço isso, ele já vai sozinho. Isso, aham. Beleza, selecionar. Beleza. E aí, né, a gente vai. Duração. A Eu acho gente que é vai isso mesmo, 5. 5. Tava 5? Tava. Tá, vamos só ajustar a dependência, então, agora, ó. Vai no editar múltiplo, porque agora, quer ver? Ó, volta um pouquinho. Sobe um pouquinho o cronograma, então ele lançou em escadinha, né? Só que Uhum, eu quero agora editar, porque eu quero ajustar a dependência com os que a gente já lançou ali, tá? uhum. Então, vamos em editar múltiplo, que daí eu já configuro para que todos tenham dependência com o mesmo Eu pacote. clico nele mesmo? Isso, clica com o botão Aqui. direito, isso, em editar múltiplo. Tá, Aí a gente vai replicar, né, para todos os que estão selecionados aqui, né, do térreo até lá em cima. Deixa eu ver agora, ele está com embasamento e alvenaria do mesmo pacote. Dá um salvar, Paulo. Deixa eu ver se já vai ajustar. ele teria que estar desse aqui. Isso. Vamos tentar de novo. Essa minha dúvida que eu tava, sabe? Pra gente ajustar. Aham. Porque daí nos próximos você É que eu lança acho de uma vez. que ele. Mas Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. tenta criar de novo. Ah, eu acho que ele quebrou os vínculos com os próximos. Acho que foi Isso. pior. Não, mas a gente ajusta. Pode editar ele de novo. Sempre no múltiplo, isso. Aí a gente cria ali dependência com o mesmo pacote. Isso, salva. Aí lá em cima ele está selecionado do térreo lado A, térreo lado B, tá, todos. Pra todo mundo. Isso, vamos ver. Agora foi. Agora foi. Então, de repente, a gente excluir e criar de novo ali, aí ele já, né, exclui a dependência e cria de novo, já deu certo. Beleza? Beleza. Tá, então eles estão com a dependência entre eles, e aí só confirmando a primeira alvenaria lá do térreo tá com a dependência com a atividade anterior, certo? Isso. Deixa eu só confirmar ela aqui, editar. Ué, não. Acho que ela não tá, né? Tá só. Tinha alguma outra, eu acho que tá com dependência. Será que. Ué, não, era pra ela estar com a fundação. Tá, a gente pode ajustar. Deixa eu ver aqui.
Aí, só ajustar os dias, Paulo. Vamos ver como é que ficou lá. Deixa eu só ver se ele tá em vazamento do piso térreo. Beleza. Ah, agora deu certo. Uhum, Tá. tá. Então, a mesma coisa a gente faria com a laje e aí com os demais, tá? Então, quer ver? Só para a gente ver se é esse a pegada ali. Então, a gente cria a laje para todos os lotes. Ela tem que ser depois da alvenaria. Isso. Aí depois você só ajusta ali a seleção dos lotes, que ele tá, por enquanto, só no primeiro. Tá. Aí só aqui que eu tô aonde? Ah, tá. Aqui, então, ele vai começar um dia após o fim da alvenaria. É porque como você selecionou só um, quer ver? Ah, Aí tá. ele tá pedindo qual que é o lote. Quando você selecionar todos, quer ver? Seleciona ali todos os tipos que você vai... Ali em cima, ó, onde está o primeiro pavimento. Isso. Vamos selecionar todos. Quando você seleciona mais de um, aí a referência que ele vai te mostrar é lote acima, lote abaixo ou mesmo lote, tá? Que daí Tá. ele vai replicar para todos de uma vez. Quando for algo pontual, daí ele te pede em qual lote está acontecendo isso, né? Como é o caso aí das primeiras atividades de fundação e tudo mais. Isso. Aí agora a gente pode configurar, então, a dependência com a laje que já existe, né? E com a alvenaria, né? Isso. Vamos criar da alvenaria. Aí eu sugiro só apagar e criar de novo da laje, como a gente tinha criado aqueles primeiros. Só para eles agora se unirem aos novos, sabe? Aqui de novo, da laje? Isso, aham. Isso. Beleza. Vai lançar. Aí essa é a forma de você lançar para todos os lotes ali de uma vez já em escadinha, tá? E Tá. mesma coisa, Paula, no outro projeto tem mais torres, né? No Soul. Tem. Então, é a Uhum. mesma coisa para o Soul, assim. Eu também posso lançar, tipo assim, para todas as torres, e aí eu ajusto na dependência, caso elas aconteçam ao mesmo tempo, por exemplo, em algum momento, eu quebro a dependência e trago para trás a segunda torre, sabe? Uhum. É como se eu quebrasse aqui, ó, vamos supor, do primeiro para o segundo pavimento, eu quebrasse a dependência e posso falar que a atividade vai estar acontecendo nos dois ao mesmo tempo, caso as torres aconteçam simultâneo. Mas aí na hora de lançar, eu já lanço de uma vez para não ficar lançando torre a torre. A gente pode ir acompanhando isso no Soul daí, Tá. A tá? única dúvida que eu tô, por exemplo, aqui ele pulou. E Ah, aqui sim, ele foi junto. Quando quando é inicia. separação, isso. Quando Tá. tá o pacote terminou antes do dia não útil e vai começar um novo, dele pula. Se é o Uhum. mesmo pacote, ele percorre, mas os dias são os úteis. Beleza. Maravilha. Então, basicamente esse processo, Paulo, daí os pontuais ali que for tendo nos lotes abaixo, a gente vai lançando de forma mais pontual. O que eu ia Uhum. comentar também, se vocês desejarem, né, não sei como é que está o macrofluxo, mas pensar também, de repente, em lotes de fachada, algo do tipo, não sei se você pensou, mas é algo que Uhum. dá para a gente colocar também, o pessoal normalmente joga ali para cima, para daí acompanhar depois, né? Sim. A gente faz telhado separado, Isso. fachada. Então, é algo que dá para também criar lotes para isso. Mesma coisa a área comum, tá? Se vocês têm muitos setores, né? Então, muitas academia, salão de festa gourmet, nananã, e quiser acompanhar isso de forma mais detalhada, tem clientes que criam um lote para cada ambiente, e tem Uhum. clientes que criam de forma mais macro, e aí no nome do pacote coloca o nome, né? Então, é a alvenaria da academia. Então, nomeia no pacote. Aí vai do que Beleza. vocês acharem melhor para acompanhar. Eu e o Jaime tava até combinando de deixar mais explodido, assim, a parte da infra. De Uhum. deixar mais detalhado, sabe? Então eu vou fazer dessa forma. Depois eu vou deixar mais, tipo, não só rede de drenagem, fazer, tipo, tubulação, retenção, caixa, deixar mais aberto, sabe? Ah, legal. Aham. Beleza. Um ponto que eu não comentei com você do cronograma também, que é legal, Paula, mais para frente, até de repente um cronograma mais avançado, são as datas marco que a gente tem. Então, eu consigo criar uma linha vertical, perdão, no cronograma de marco mesmo. Então, de repente, pode ser, né, a retirada da grua, a instalação do elevador,
algum início de fase marcante da obra. E aí eu posso criar isso tanto com uma data fixa do calendário, então dia tal, acontece tal coisa, ou vinculada a uma atividade. Então, eu posso vincular a retirada da cremalheira, né, a instalação da cremalheira a uma atividade, e conforme você replaneja, ela se atualiza automaticamente. Então, é mais um visual ali para vocês acompanharem, né? Uhum. E que dá para lançar. Só te mostrar como é que você lança ali, só para a gente ter um modelinho. Então, vai ali nas funcionalidades também. Até agora tá tranquilo essa questão das funcionalidades, do menu ali, Paulo? Assim, Tá? tá tranquilo. Uhum. Beleza, a coisa você me chama. E se datas Beleza. marcos, a gente cria uma nova. E aí ele vai te trazer essa opção. Então, não vinculada, eu lanço com uma data de calendário, né? E o vinculado, eu vinculo a uma atividade. Então, por exemplo, quando você clica ali no vinculada, Ah, tipo assim, término da estrutura, algo uhum, assim? eu posso colocar, tipo, 2 dias depois da estrutura, ou 3 dias antes de tal coisa, eu tenho que instalar tal coisa, sabe? Eu coloco relação de antes e depois de início ou término de uma atividade em um local. E aí, Ah, conforme você replaneja, pode lançar um exemplo para você ter ali, a gente mostra como acontece. então, teoricamente, terminei a platibanda, terminei minha alvenaria. Aí Você seria. pode ver se já. Ah, a gente lançou, né? Perdão. A laje a gente já Uhum. lançou. Uhum. E aí a cor que ela vai ficar representada no cronograma. É, E 0 dias tipo, após, ele fica bem no dia que termina. beleza, então é isso mesmo. E pode Pode salvar. por salvar. Uhum. Então ele vai criar, pode voltar ali no cronograma. Deve estar um pouquinho mais para frente. Você pode usar também do teclado, tá, Paula? As setas funciona. Tô. E o scroll do Ah, tá mouse, aqui, se não ó. me engano, funciona também. Isso. Então, quer ver? Ó, replaneja o laje, joga ele mais para frente. Depois a gente volta. Isso, ela carrega, tá vendo? Então Uhum. ela vai acompanhar. Então, pode dar um Ctrl Z para a gente voltar ali lá, mas um marco que acompanha. Então, eu posso deixar ele vinculado à atividade que ele está relacionado e ele vai estar sempre acompanhando, não preciso ficar atualizando isso. Se for algo de calendário mesmo, né? Às vezes é um marco importante da empresa, né? Eu vou ter alguma situação com a obra que não muda, independente da fase, posso colocar não vinculado e aí fica fixo nessa data, tá? Beleza. E aí eu vou aproveitar para falar também, antes de a gente entrar no orçamento, até Paulo, a gente já olha. Vamos só sair dessa parte do cronograma. Tem alguns pontos que eu quero só repassar com você, mas que eu entendo que é mais para frente, tá? Só para você ter ciência do que é ali. Então, pode entrar no menu. Um ponto, ali embaixo, ali onde tem outros, a gente tem o imprimir e o exportar, né? Então, o imprimir, realmente você imprime o cronograma, né, a linha de balanço, pode clicar ali só para você ver como funciona, mas eu consigo fazer filtros ali em cima, então se eu quiser filtrar só 3 meses, né, do início da obra, ou mensal, ou, enfim, posso fazer filtros por lotes, e daí eu quero filtrar só os tais primeiros pavimentos, ou só tal torre, né, quando vocês forem ter ali o sol com mais de uma torre. Então, eu posso fazer todo esse tipo de filtro e fazer a impressão. Aí ele até mostra ali, né, depois a gente consegue trazer a marca d'água a logo, perdão, da empresa, que a gente cadastra lá nas configurações, marca d'água com os nomezinhos dos lotes, né, para a gente ter que ficar puxando o dedo, assim, procurando a linha. Uhum. Então, é a impressão do cronograma em si, tá? Tá. E no exportar, a gente consegue exportar ele em lista em Excel. Então, a gente traz algumas informações padrão ali já pré-selecionadas de o pacote, o serviço que tem dentro, né, o lote que está acontecendo, início, término e avanços. Mas tem algumas informações extras que a gente consegue colocar também. Então, né, o custo vinculado que a gente vai trazer ali do orçamento, o responsável, se eu quero já falar com você na sequência, o quanto isso dura, né, em dias, enfim, informações mais complementares, mas pode até gerar um para a gente ver, ele vai ser mais curtinho com o que está na tela, mas para você como funciona, que isso é bem legal, por exemplo, para a Júlia, por exemplo, usar em obra, né? Uhum. Pegar como meta do Deixar impresso num painel de gestão e tal, né? isso. Eu mando para vocês por e-mail, vou até abrindo aqui enquanto isso. Ele gera o infográfico,
o Excel, Paulo, ali na aba de notificações. Você clicou em exportar? Cliquei, deixa eu ver se ele veio para downloads aqui. Ah, se não me engano, Não. ele vai ali no sininho que tem na plataforma, que é a aba de notificações. Qual sininho? Ali no menu esquerdo, tem um sininho com uma bolinha vermelha. Tá vendo? Na lateral esquerda. Não tô vendo, não. Lá onde a gente tem os ícones, do outro lado. Lá para lá. Isso, para baixo. Ele tá por último ali. Ah, aqui o sininho. Isso, Achei. isso. Lá Foi embaixo. A gente procura sempre em cima aqui, ó, cronograma lá. isso. Então, ele vai trazer em lista, e aí dentro daqui você pode fazer mais filtros do Excel mesmo, né? Mas ele já traz essa informação com as cores ali também do cronograma, né, que a gente colocou. Aqui ainda não tem medição, né, mas ele traria a referência de avanço de acordo com a última medição. E caso tivessem serviços, nessa segunda coluna, ele mostra cada um dos serviços e como está avançando cada um dos serviços, Tá, tá? e a linha de balanço em si? Aí é na impressão. Ah, tá. Mas aí Aí na ele não carrega impressão, em Excel. não, para imprimir em Excel, né? Você fala? Isso. Ela não exporta para Excel, ela imprime num PDF. Aí você consegue configurar o tamanho ali da página, né, os filtros, o que vai aparecer, mas em PDF. Tá. Tá? Tá E bom. aí fica de sugestão, eu mando para vocês depois também. Vou pegar aqui que eu tô com ele aberto. Vou compartilhar só um pouquinho aqui por cima da sua tela. Tá. Eu mando exemplos de outros clientes também para vocês. Mas aqui foi um modelinho que a gente montou, né, de sugestão, assim, então, a impressão que você gera da linha de balanço sai nesse modelo, né, que eu peguei um projeto teste nosso, então eu consigo imprimir ele tanto numa visão total da obra, né, ou imprimir, como eu falei, mês a mês, trimestre a trimestre, a gente pode combinar isso com os exportáveis, né, então aqui eu fiz uma impressão, por exemplo, do cronograma mensal com o exportável em lista, acaba sendo até uma legenda ali, né, para o pessoal da obra entender os prazos, né, as metas, e aí posso vincular isso com dados gerais, né, de limpeza, de qualidade, enfim, colocar isso no quadro geral ou num quadro por pavimento, né? Aí a gente reforça isso no acompanhamento com vocês, mas é algo também que eu posso colocar num painel pavimento a pavimento, qual que é a meta daquele mesmo pavimento e acompanhar todas as atividades que vão atravessar aquele mês ali, né? Uhum. Então, agiliza bastante essa questão de gestão à vista, né? Tá. Vou pegar aqui. Pode ir perguntando se tiver alguma dúvida, Paulo. Tá. Tem um exemplo bem legal da Pride, eu acho. Aqui, por exemplo, ó, eles criaram um quadro ali na obra e fez mês a mês. Então, eles imprimiam a linha de balanço, né, de cada mês com a meta e já combinavam dados, né, do replanejamento com a meta de linha de base. Então, e aí vai da criatividade, né? Tem uma aqui que é muito legal também que o pessoal colocou na obra uma fita metálica com ímã e aí vai atualizando a linha do hoje. Então, o pessoal vai acompanhando em que fase tá. E é bem legal deixar numa posição à vista mesmo, assim, sabe? Para carregado, empreiteiro. Todo mundo tem a Acompanhar por visão. ali também, sim. Então, vamos supor que a obra, eu tenha lá minha sequência, meu macrofluxo padrão, e a obra mediu alguma coisa para frente. Uhum. Como que ele faz com o restante? Com o que mediu para frente? Vamos supor que ele mediu uma atividade para frente, né? Então, Uhum. eu tenho meu macrofluxo padrão e ele mediu uma para frente. Como que ele realinha o restante? Tá. Porque eu lembro que no Project virava um Frankenstein. Tá, a gente consegue daí replanejar ele, né? Se for um caso que eu precise quebrar alguma dependência para trazer ele, a gente pode fazer esse movimento, né? Ou se for algo que não precisa, eu consigo arrastar ele para o mês em que eu medir, né? Para que ele fique condizente ali. Mas isso é tranquilo, é mais visual ali de você fazer, tá? A gente está trabalhando agora numa entrega que a gente já lançou. Vou até confirmar aqui o dia que foi, mas lançou a reprogramação automática
por enquanto está acontecendo com pacotes que não foram medidos, ficaram em atraso 100%. Então, assim, eu medi e aquele pacote nem começou, eu consigo, com um clique, trazer ele para o primeiro dia útil após a medição. A gente está trabalhando agora para que a gente faça isso com os futuros também. O que foi medido no futuro, eu trago para o momento da medição, que agiliza um pouco esse processo. Mas é tranquilo, Paulo, a gente vai entrar numa aula de replanejamento, mas eu Tá. consigo fazer essa quebra e trazer ele para o presente, até o que a gente sugere mesmo, para aquela meta do futuro não ficar irreal, né? Vou estar lá com uma meta que eu já fiz. É isso mesmo. Tranquilo. E Tá. só um último ponto do cronograma que eu queria falar com você, Paula, é os responsáveis. Super tranquilo a gente pensar nisso depois do cronograma lançado e tudo mais, tá? Mas para vocês saberem que tem, é que a gente consegue cadastrar o empreiteiro, o encarregado responsável por cada serviço. Isso, por exemplo, se reflete lá naquele exportável que eu te mostrei. Então, eu consigo selecionar que sai a coluna do empreiteiro, né? Se a gente clica ali em cima do pacote, pode clicar em qualquer um. Pode ser da alvenaria. Tá vendo que tem ali 100 responsável cadastrado? Se tivesse já cadastrado, aparecia lá também quem que é o responsável por aquela atividade. E aí tem outras informações na nossa dash nova, né, de curto prazo, que também traz informação de responsável. É o começo ali de um contato, né, que a gente fez a primeira entrega com a questão de gestão de equipe. Agora a gente está trabalhando também já em histograma. Até quero saber se é um ponto que vocês acham interessante. É uma entrega que está vindo para o plano premium, né? Mas eu acho que é um ponto que a gente pode ir pensando assim como um próximo passo, até com as restrições, que é um ponto que você trouxe bastante, né, importante. Só para saber que a gente está desenvolvendo isso também, tá? Então, a gente pode ir tendo isso como meta mais para frente. Sim. Beleza. Em relação a criar dependência, Paula, ajuste ali, tá tranquilo? Qualquer coisa? Só do responsável, eu venho aqui, Beleza, perdão. aí eu venho, vamos supor, da estrutura, quem vai fazer, vamos por aqui, tipo, alvenaria. Ele consegue selecionar todos de uma vez? Sim, aqui, né? Consegue? Isso. Beleza. E você consegue, se for diferente, também eu consigo, né? Se for um empreiteiro para a área comum e o outro da torre, eu consigo. E se tiver serviços dentro, você também consegue diferenciar, tá? Então, eu tenho serviço de elétrica e hidráulica no mesmo pacote. Ali embaixo, no serviço, eu vou conseguir selecionar. Nesse caso, não tem, né? Mas eu posso falar, esse empreiteiro é o da hidráulica e o outro é a da elétrica. Então, vou ter 2 empreiteiros no mesmo pacote, mas cada um responsável por um serviço. Entendi. Não tem problema misturar equipes no mesmo pacote, porque dá para controlar o empreiteiro assim. E se o empreiteiro for responsável por mais atividades, né, daí você pode ir adicionando ali, né, ele atua em pacotes diferentes da obra, a gente pode ir adicionando. Calma aí, deixa eu ver aqui, peraí, eu adicionei, nossa, não tá indo? Uma dica, tá? Todos esses campos que você tem a opção de selecionar mais de um item, para sair dele, você pode usar o tab do teclado. Tá. É atalho que ajuda. Entendi. Ó, aí aqui, vamos supor, alvenaria e laje é o mesmo empreiteiro. Eu consigo, eu tenho que Você cadastrar vai ter que por criar vez. no adicionar ali, isso. Aí você vai adicionar, colocar o outro pacote, o lote em que ele é responsável, e aí depois salvar. Deu certo o tab, né? Deu. Aí laje. Opa. Laje. Aqui. Ai, não cadastrou? Você salvou ali? Acho que não foi, né? Tem que salvar ali em cima. Alvenaria. Lotes. Todo mundo. Ué, agora foi. Isso, acho que tá só sem o nome ali no Por aqui. Laje. Foi por isso, eu tenho que botar aqui. Tá. Isso, tá. Aí ele ficou. Então, se quiser clicar no pacote que a gente cadastrou, ele fica como responsável, e ali no exportar,
os responsáveis, quer ver, vai estar nas informações complementares. Então, posso clicar ali em responsáveis, tá vendo o primeiro ícone? Uhum. Vai ver a coluna dos responsáveis, já apareceria ali aquele empreiteiro da laje. Tá. E aí posso filtrar ali e entregar para ele, por exemplo, na obra, a meta que ele tem em relação Perfeito. àquela atividade, tá? Perfeito. Então, Paulo, a gente vai lançar todo o cronograma e, né, a gente faria depois a vinculação do orçamento. Só depois que a gente crava a linha de base, tá? Para ela já cravar com o orçamento vinculado. Dá também para atualizar o orçamento depois, mas só para a gente fazer o processo original, assim. Aí depois a gente crava o modelo ali base do planejamento. Tá, para semana que vem eu já quero estar com todo ele estruturado para ficar com isso Boa. pronto. Beleza. Quanto ao Cienge, você consegue entrar ali? A gente olha já se você tem o acesso. Tá aqui. Tá, deixa eu... Essa parte eu fico com uma colinha aqui, tá? Porque é bem Tá. botãozinho. Mas beleza, vamos ali no menu ali de cima, naqueles quadradinhos. Em integrações. Integrações. Tá. Clica de novo ali naqueles 3 risquinhos. Deixa eu ver se aparece ali alguma coisa com API. Aqui, APIs. Deixa eu confirmar, peraí. Eu tô achando que você não tem a administração. Ele vai aparecer usuários de APIs. Eu acho que daí precisaria ver quem que tem esse usuário administrador, sabe? Será que o Jaime tem esse acesso? Não sei, eu preciso ver daí com o pessoal do TI, então. Porque daí a gente iria configurar dentro desse usuário de API o usuário para o Prevision, sabe? Uhum. Eu acho que tem que entrar pelo login de alguém que é administrador ou eles te tornarem. Daí é um passo a passo, assim, de ajustar ali as informações para a gente trazer o orçamento já direto, sabe? Tá. Você acha que teria alguém para auxiliar ou você prefere fazer por planilha hoje e a gente tenta dar uma entrada? Eu acho que em cima da hora, sim, vai ser difícil. Tá, então vamos fazer o seguinte, eu até te mandei ali, a gente tem como trazer via planilha também, tá? É o mesmo processo, assim, depois já é vinculado da mesma forma, só que pela integração eu coloco ali, eu cadastro as informações do Cienge de vocês e coloco na hora de importar o orçamento qual que é a unidade construtiva, né, os itens do orçamento e ele já puxa tudo. Pela planilha, a gente vai configurar uma planilha para importar na plataforma. Então, a gente tem que exportar ela do Cienge e só ajustar alguns detalhezinhos, assim, por exemplo, não pode ter vírgula, tem que ser ponto, coisas assim, para a gente importar. Estou pensando aqui, Paula, se compensa a gente fazer por planilha ou a gente entrar na parte conceitual e fazer isso na próxima reunião. Eu acho que é melhor fazer na próxima reunião, já com a API tudo certinho, que eu aciono o TI daqui já. Daí eu Tá. peço para eles já deixarem isso certo e eu, conforme for, eles até entrarem no começo da nossa reunião para deixar tudo certo. Tá. Eu vou aproveitar, então, esses últimos minutinhos para te contextualizar como é que funciona essa parte, tá? Perfeito. Tá. Mas acho que é tranquilo também, daí você foca bastante no cronograma agora, até se quiser começar algo do Soul, ou se você preferir fazer Não, eu vou, 100% de um... prefiro tocar o live. Tá, não, beleza. Que daí a próxima parte mais operacional, que eu vou precisar da sua ajuda, é na hora de vincular o orçamento. Aí a gente faz a importação dele na próxima reunião, pode até fazer alguns juntos ali na vinculação, e a gente tenta finalizar isso para outra reunião daí, tá? Vai tendo essas situações mesmo de você tendo um operacional ali durante as reuniões, mas a gente vai avançando com o conteúdo para você já tendo essa base. E uma coisa que eu ia te falar também, vai sair na segunda-feira a nossa nova EAD,
que é um conteúdo mais curto, assim, sobre a plataforma, que normalmente a gente passa para quando entrou um membro novo na empresa, né, que já a empresa já tem a plataforma rodando, mas que é um material mais rápido, de 2, 3 horas para o cliente se situar, né, o novo integrante. E aí eu reforço com vocês quando sair também, porque vocês têm alguma dúvida pontual ali, e aí já ajuda, né? Eu vou então compartilhar minha tela, Paula, que daí eu vou mostrando uns projetos que já tem o orçamento. Tá. Até aproveitando enquanto abre aqui, Paula, deu certo? Foi tranquilo acessar o site ali de vocês? Eu mandei pelo e-mail o acesso, não sei se você chegou a ver, mas é onde ficam as gravações, qualquer coisa que vocês precisarem. Tá tudo tranquilo. Que eu te mostro, tá? Tá bom. E só reforçando, eu tinha mandado lá também uma pesquisa, é um formulário rapidinho sobre informações da empresa, porque a gente acompanha, né, a maturidade de vocês, a evolução com a Prevision também. Aí, se você ou o Jaime não tiverem respondido, puderem responder, daí a gente fica com essa informação também. Tá? Vou anotar aqui. Tá bom. Vai lá no e-mail também, se você tiver alguma dificuldade para abrir algo, você me fala que eu te ajudo ali no WhatsApp. Beleza. Deixa eu pegar um modelo aqui. A ideia, Paula, da Previsio, então, nessa parte do orçamento, é a gente vincular, né, a análise de valor agregado. Então, né, nessa dash padrão que a gente tem, a gente não acompanha custos de desembolso, né? Então, valor pago, comprometido, estouro de orçamento, né? A gente consegue vincular o orçamento às atividades, para que elas tenham esse custo atribuído a elas. A foto que alguém colocou aqui. Não me apaga. Ai, não sei porque não abriu meu projeto, peraí. Pode falar. Você tá com a chave 04? Tô. Tá, porque amanhã é outro cálculo que você está marcado para vocês usar, é o 33. Tudo bem. Amanhã, depois tem que devolver a chave e a planilha. Você preencheu tudo certinho? Ainda não. Depois você preenche, então, antes de devolver, tá? E aí, o 33 tá lavando. Amanhã, que horas você vai usar amanhã cedo? Amanhã eu vou com o Dani. Ah, então tá, tudo bem. Tá marcado o cálculo lá para vocês? Tá bom. Então, mas eu não entendi daí depois como que vai fazer. Fazer o quê, Ana? Pra trocar. Você vai deixar esse carro lá. O 04 que está marcado para você, você não vai usar, né? Não vou. Tá marcado outro? Eu vou ver com o Jaime. Tá marcado 33. Tá bom. Tá bom. Obrigada. Fechei no microfone aqui. Mostrando, então, a questão do valor agregado, né? Então, eu vou conseguir vincular o custo à atividade e eu vou medindo isso na obra depois de forma física, né? Então, eu meço a execução mesmo, mas aí na dashboard vocês vão ter isso em visão física e em visão físico-econômica, né? Então, como é que eu estou avançando a obra na unidade de moeda, valor agregado. Eu falo assim porque alguns clientes ainda não acompanham dessa forma, né? Então, qualquer coisa você me pergunta. Tá. Então, a gente faria a importação do orçamento aqui, tá? Na aba do orçamento, na moedinha aqui. Se fosse pelo Cienge, que é o que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui, por exemplo, eu vou clicar em importar aqui, via integração, e escolheria o Cienge, tá? E aí, a gente faz o passo a passo na próxima reunião, mas é algo que vocês vão fazer bem tranquilo, assim. Via planilha, né? Então, eu traria uma planilha aqui do meu... Vou pegar aqui qualquer um, só para ter de exemplo. Do meu orçamento. E eu vou colocando as informações onde estão os códigos, né? De linha e coluna, onde estão as informações. Então, qual que é a linha que está o primeiro item da minha EAP do orçamento, né? A coluna do código, a coluna da descrição, do valor pago... perdão, aqui eu estou entrando na parte da dash de custo real, tá? Mas o de vocês seria um valor do item do orçamento. É que esse projeto já tem um, eu não estou conseguindo trazer outro. Peraí. Achei que eu vou conseguir. Aí, agora sim. Então, viria o custo de material e mão de obra. Só que eles se somam, tá, Paula? A gente não consegue fazer uma diferenciação
daí dentro da plataforma, do que eu estou agregando de material e mão de obra, é um custo total daquela atividade, daquele item, tá? Tá. E aí, ambos vão trazer daí o orçamento dessa forma. Aqui é um modelo meu, então ele pode ter até 10 níveis aqui, tá, de detalhe, né, 1.1, até 10 vezes. E aí eu consigo agora fazer a vinculação dessa EAP, do orçamento, à minha estrutura de planejamento. Não precisa ser a mesma, então, tá? Eu tenho essa flexibilidade daí em relação à estrutura. Um ponto já para eu adiantar, Paula, você sabe se lá no CIENG, nesse projeto, vocês controlam custos indiretos em unidades construtivas diferentes, ou é o mesmo orçamento? O mesmo orçamento. Tudo junto. Tá. Como assim? Tipo, a nossa DI tem a verba lá para cada item da DI. Tá, tem, em alguns clientes eu vejo que, assim, eu tenho lá a unidade do construtiva do projeto Life. E aí eu tenho como se fosse em planilha, assim, uma aba para os custos diretos, uma para custos indiretos, ou de repente, quando é várias torres, um para cada torre. Não, acho que é tudo junto. Global, junto. Tá, não, beleza. A gente eu consigo te mostrar, quer ver? Ó, vamos ver. Pra gente ver. Uhum. Por que eu te falo? Normalmente, o que a gente orienta é não trazer custos indiretos aqui para a plataforma, Sim. porque é um custo que não depende de execução, né? Assim, eu não estou medindo se ele aconteceu ou não na obra, ele vai, e varia também se a minha obra vai ter algum atraso, algum adiantamento, ele pode mudar quanto a isso também. Só que se ele tiver em conjunto no Cienge, para a gente integrar, eu tenho que vincular tudo que eu trago para cá, para a plataforma, senão ele dá erro, sabe? E aí a gente pode pensar em algumas formas de trazer para o cronograma custos indiretos, mas de uma forma que não... Por exemplo, esse é o projeto? Esse é a obra? Então tá vendo? Tem uma unidade para incorporação, né? O nosso é da obra, é o 2, sempre o 2, o nosso. Então estaria aqui dentro também custos indiretos, né? Isso, tá aqui, ó. Ele é o primeiro item aqui. Entendi. Então, ele vai vir também quando a gente trouxer para a Prevision, tá? Aí a gente pode pensar, Paula, em formas de lançar isso no cronograma de uma forma que não distorça tanto a execução de obra de vocês. Porque o que acontece? Se eu trouxer ele e não vincular os custos indiretos a um pacote que esteja no meu cronograma, a integração não vai rodar, porque ela vai falar que tem item que não está vinculado. Entende? Se ele tivesse fora, em outra unidade, eu ia falar assim, Paula, traz só diretos para cá, para a plataforma, que daí a gente gera em valor agregado dos diretos na Prevision, né? E reflete, isso devolve para o Cienge, e indiretos a gente gere só no Cienge, né? Porque é um custo ali, que daí a gente envolve outro setor, né? Mas muitos clientes trazem, tá, Paula? Não é um grande problema. A gente só vê daí a forma de lançar isso no cronograma. Tem clientes que lançam, por exemplo, um pacote único na obra inteira chamado custos indiretos. E vincula tudo aí. Nisso. E vai medindo, que aí tem várias formas de medir, eu vou te falar mais para frente. Tem um membro da nossa equipe que trouxe, por exemplo, a ideia de criar um dia por mês, um único dia, para não interferir no seu avanço físico, não ficar aquele pacote contando muitos dias, sabe? E colocar ele a cada final de mês, como assim, custos indiretos de janeiro, de fevereiro, de março. E aí a gente vincula a esses pacotes, né, o proporcional para cada mês, e aí eu meço no final do mês, sabe? O que eu costumava fazer era sempre atrelar o avanço físico. Então, se eu tô com 5% de avanço do mês, eu coloco 5% de DI. É o que eu ia te dar como melhor sugestão. Porque o que acontece? Naquela ideia de fazer um pacote inteiro, alguns clientes fazem isso, mas medem igual ao previsto. Aí o que acontece? Às vezes a obra inteira está com atraso, está com atraso, eu meço igual ao previsto, melhora o meu indicador. Ou vice-versa, né? A obra está adiantada, eu meço igual ao previsto, muda um pouquinho. Então, o que eu sugiro é isso mesmo. Mede todos os diretos, aí lá no final do mês, vê o que avançou no mês de diretos e faz proporcional no indireto, tá? Então, não tem problema. Só para te explicar essa questão que, de repente, em próximas obras, é um ponto que dá para a gente pensar também, né? Tá aparecendo minha tela ainda, né? Tá. E aí, mas ela não tá aparecendo, ela tá... pequenininha? Clica passando o mouse em cima, vê se tem um pinzinho, assim, um botãozinho para clicar. Foi? Beleza. Aí agora, Paula, vai a parte de vincular.
tá? Então, eu vou... Ah, e mais um ponto, tá, Paula? Ali no caso de vocês, só tem o item de obra, tá? Como eu falei, se fosse divididos, por exemplo, no caso do Soul, tem uma parte que é para torre 1, torre 2, a gente pode trazer todos e eles vão se somar na Dash, tá? Dá para eu trazer mais de um e ele se soma. Então, eu viria aqui em vincular, a gente faz isso passo a passo na outra reunião também. E aí aqui, Paulo, eu faço um depara mesmo, tá? Então, eu vou selecionar o item do meu orçamento e para qual pacote e em quais lotes ele acontece. Então, eu posso fazer isso de uma forma mais macro, se eu quero, por exemplo, vincular todo o item fundação, o item macro, ao pacote fundação, que está aqui embaixo, eu posso fazer. Ou se eu quiser pegar cada pequeno item, né, de fundação e vincular a fundação, posso também. Vai do nível de detalhe que vocês querem, né, de precisão ali também, para essa vinculação, tá? Então, tem essa flexibilidade. E como eu falei, eu também posso vincular escolhendo em quais lotes eu vou estar vinculando, tá? Então, por exemplo, aqui eu já seleciono todos de uma vez, né? Eu posso falar que tal item só vai ser referente ao reservatório. Seleciono só o reservatório e ele vai ponderar. Vou fazer um exemplo mais simples aqui da fundação. Vou pegar o macro, só para você de exemplo. Já tá vinculado. Deixa eu excluir, peraí. Vou fazer um outro. Já foi. Desvinculei. Então, Paula, quando ele está desvinculado, ele fica esse símbolo com o tracinho, tá? De não vinculado. Eu vou vincular o fundação no item macro e o estrutura no micro para você ver a diferença. Então, eu vou pegar fundação com fundação e vou vir aqui em ponderar. Beleza? Aqui em cima. Uhum. O que aconteceu aqui? Selecionei a estrutura também, que não era. Peraí. Fundação e fundação. Beleza. Então, aqui eu selecionei só um mesmo pacote, né? Então, ele vai ficar 100% com o peso desse custo. Se ele tiver serviços, Paulo, ele abre aqui em serviços e eu consigo ajustar os itens de serviço, tá? Quanto vai para cada serviço. Por isso que fica tranquila se for criar serviço dentro de pacote que dá para ponderar dessa forma. E aí, vou salvar. Quando eu pondero no item macro, ele vai estar com o elozinho aqui feito no item macro, para que ele vai atualizar, tá vendo? E as setinhas dos micros para cima. Então, quer dizer, ó, esses itens abaixo estão vinculados aqui. Foi vinculado nesse item, tá? Posso fazer o contrário também. Vou vincular os itens micros aqui da estrutura. Vou vincular, então, o menor aqui, né? O nível 4. Eu vim aqui, vou selecionar a estrutura em todos os lotes e vou ponderar. Aqui, Paula, o meu exemplo está meio bagunçado, tá? Porque é exemplo que a gente fica fazendo teste, mas dá para você entender os dois casos, até vai dar para ver aqui. Desconsidera do lote para baixo ali, tá? Para mim, por favor, desculpa. Mas vamos fingir que eu peguei o pacote de estrutura em todos os lotes e que tem os serviços ali, forma, armadura e concretagem, tá vendo? Eu consigo ponderar, né, do 100% ali, o quanto vai para cada um. Então, se é 30% forma, e aí... 30. É 20 para esse aqui e 50 para o outro. Posso fazer dessa forma, tá? Às vezes um tem mais peso, né? A armadura tem mais peso, concretagem, enfim, posso ajustar dessa forma. A mesma coisa eu consigo fazer quando só tiver lotes, tá? Nesse meu caso, só para te explicar, tá aparecendo os dois porque eu criei serviço só em alguns lotes e em outros não. Aí ele deu essa bagunçada. Mas se eu for separar nos lotes, eu consigo também colocar mais peso. Então, de repente, a alvenaria tem mais peso no térreo que nos tipos. Eu posso colocar os pesos diferentes também, tá? A única coisa que ele vai pedir para salvar é que tudo some 100%. Enquanto não estiver somando 100%, ele não vai salvar, tá? E aí eu consigo criar o vínculo. Eu vou só ajustar aqui. Deixa eu ver que eu baguncei. Vou mostrar aqui. E aí vou salvar. E aí ele vai ficar vinculado, Paula, no item micro, tá vendo? Então o elo ficou aqui embaixo
e as setinhas apontando para baixo, mostrando aonde está o vínculo. Beleza? Eu vou retomar com você na próxima reunião, tá? Mas só para você entender o processo desse depara. E aí a gente tem alguns auxílios para entender se eu vinculei tudo certinho, algumas flags que a gente usa para dar essa conferida. Essa primeira flag, ela vai me mostrar se tem itens desvinculados do cronograma. Se Então, faltou vincular alguma coisa. Isso, ela vai mostrar itens da IAP do orçamento que ainda não está atribuída nenhuma atividade do cronograma. Perfeito. Essa segunda, ela vai me mostrar itens que não estão somando 100%. Quando que acontece isso, tá? Quando eu fiz uma vinculação a algumas atividades e ela deixou de existir no cronograma. Por algum motivo eu mudei o cronograma, excluí ela estava tendo um peso ali naquela vinculação e deixou de existir. Aí eu preciso voltar aqui e ajustar essa ponderação para que todo o custo, né, seja 100% atribuído a alguma coisa, tá? Tá. E uma terceira é aqui onde eu vejo os pacotes. Se eu acionar essa flag, eu vou ver também pacotes que estão sem peso atribuído, sem custo. Tá. Então, são flags que a gente pode ir usando, né? Até para, de repente, facilitar na hora que você estiver vinculando, deixar essa aqui ligada, você já vai vendo o que falta, né? O que falta é eu vincular, mesma coisa aqui. E aí, uma vez a gente feito essa ponderação, aí a gente conseguiria. Só te explicando o processo geral. Tem o cronograma, tem o orçamento vinculado, consigo cravar uma nova linha de base, e aí vou começar a ter a poder gerar dados de medição com os dados todos certinhos, sabe? Gera curva S e tudo. Isso. Tá. Eu não consigo já ter a curva S, porque eu não vou ter... A curva S acho que eu vou ter. Eu não vou ter avanço por conta da medição, né? Porque eu preciso de um primeiro referencial. Então, na primeira medição de vocês, eu já vou ter o quanto que eu deveria ter avançado até aquela medição, de acordo com base prevista, e o quanto foi medido até então. Mas a gente vai entrando com isso com mais calma, tá? Tá. É uma parte mais operacionalzinha mesmo, Paula, mas que daí é uma vez, tá? Depois, Paula, mas a gente precisou fazer um ajuste no Life e mudou o valor de um dos itens. Não tem problema. A gente consegue atualizar, tanto pela integração ou por planilha, se vocês fossem fazer por planilha, sem perder vínculo, tá? Só tem alguns cuidados que eu reforço com vocês sempre, mas por exemplo, não mudar o código do item, né? Então, se permanecer o mesmo código e só mudar valor, tranquilo. Vai atualizar o valor aqui na plataforma, mas não vai ter que refazer vínculo. Se você for precisar adicionar um item novo, né? Tinha um item que não estava descrito no orçamento, eu tenho que colocar ele. Aí a gente só pede para colocar sempre na última posição de qualquer nível. Então, é um nível macro, ele viria como 10 aqui, tá? É um item da fundação. Então, ele vai do segundo nível, então ele vai vir como 1.2, ao invés de 1.1, sabe? Sempre colocar na última posição, porque daí quando a gente atualiza, você só vai precisar vincular esse item novo e os demais não se perdem também. Aí a gente não tem que ficar fazendo esse operacional toda hora, né? Só quando tem alguma mudança que eu preciso criar um novo vínculo, tá? Perfeito. Às vezes eu falo muito rápido, Paulo, toda coisa você me corta. Não, tranquilo. Mas aí esse é o nosso próximo passo, assim. A gente Tá. avançar com o cronograma. E aí, se tiver alguma dúvida durante a semana quanto à API, me fala também, Paula, que eu te mostro certinho o que precisaria aparecer lá, que daí já vou... Eu vou acionar o TI, eu vou mandar um e-mail para eles e pedir para na próxima reunião eles participarem pelo menos do começo, para a gente poder vincular, e aí fica mais fácil. Não, beleza. Tá. É bem tranquilo assim também, se eles não conseguirem, a gente vai vendo durante a semana o que eu preciso ali, a gente vai pegando também. E não se trave durante a semana por dúvida bobinha, tá? Pode me chamar mesmo no WhatsApp, ou ali no chat ali, do suporte, que daí a gente usa a reunião para focar em partes mais estratégicas. Assim, Paulo, não estou achando aqui o plano de ataque certo, a gente ajuda, mas se é questão de funcionalidade, pode ficar à vontade para gritar que a gente ajuda. Tranquilo. As próximas reuniões, Paula, dá para a gente deixar fixo ali na de quinta-feira que a gente tinha deixado? É um dia bom? Então, acabou que quinta que vem também a gente vai ter um compromisso. Vamos ajustar, a gente marcou ontem no final do dia, aí vai ser 1h30, vai ser à tarde, não vai ter como. Tá. Se puder deixar na quarta ou na quarta. Ajustar a semana que vem. Na quarta eu teria só assim, 5 da tarde, não sei se fica muito, eu acho meio cansativo mexer com vinculação. Na sexta eu tenho mais horários. Deixa eu ver. Assim, às 2h30. Pode ser. Pode ser? Pode ser, pode.
Porque como é a fase mais operacionalzinha mesmo é essa, aí você tá com a cabeça mais fresca, que eu sei que é fim do dia meio puxado. Uhum. Eu vou ajustar aqui já o convite da terceira reunião, para sexta às 12h30. Qualquer coisa você vai me falando também, tá? Se a gente precisar ajustar alguma coisa. Não, eu falo sim. Então, beleza. E aí, a gente vai se falando, então, eu vou colocar essa gravação lá no site, tá? Para vocês já terem acesso. E te aviso daquela EAD também, eu comentei, que é um ponto legal até para